E aí, pilotos e pilotas, tudo bem? Espero que sim. Bom, a gente vai começar esse vídeo aí com essa corrida treino no Speedland, né? O que acontece? O Speedland anda muito vazio ultimamente, né? Realmente tá um pouco triste a situação. Triste porque quando tá vazio não tem muita graça, né? Ou você andar numa bateria, correr uma corrida com pouca gente não é tão divertido, né? Pra treinar é legal, pra treinar tempo, traçado, é legal. Só que não é divertido, né? Então o que acontece? O Speedland, o cartódromo, né? A direção responsável, proprietários, algum responsável, né? Pelo cartódromo acabou ajustando os preços, né? Das baterias. E o que aconteceu? Pelo que a gente está percebendo, a gente tem um grupo no WhatsApp, mais ou menos uns 70 a 80 pilotos, né? E a gente reparou que o cartódromo ultimamente ele anda bem vazio, né? Então a gente colocou a suposição de que o ajuste dos preços causou esse efeito, né? Então acaba ficando uma situação assim meio chata, né? Meio triste, né? Infelizmente, eu já vi o Speedland bem cheio, né? Durante os fins de semana, né? Claro que talvez a chuva pode influenciar um pouco também, né? Mas mesmo nos dias que não chove, o cartódromo anda um pouco vazio, né? Um pouco não, bastante, né? O que é uma pena, né? Porque o cartódromo poderia estar cheio, né? Poderia estar movimentado, né? Pessoal consumindo, mas infelizmente não é a realidade, né? A gente espera que essa situação do cartódromo estar tão vazio seja revertida em breve, né? Até porque não é interessante, né? Não é legal você ir num lugar onde tem corrida, né? Então tá vazio, não é legal. Vamos esperar aí que aconteça algum reajuste novamente dos valores. Quem sabe o cartódromo volta a encher de novo, né? Speedland é um dos cartódromos mais divertidos, assim, na minha opinião, né? É um traçado que ele não permite erros, né? Porque não tem ponto de escape, não tem área de escape, então não tem erro. Se você errar, você vai bater, não tem jeito. É tipo, a gente costuma comparar que o Speedland é a Mônaco do kart, né? Quem corre bem no Speedland corre bem em qualquer lugar. A gente costuma falar isso, né? O pessoal costuma falar isso. Bom, mas enfim, aí foi um desabafo. Espero que esse vídeo chegue no pessoal da direção do cartódromo. Quem sabe não acontece alguma coisa, né?
alguma mudança, né? Bom, eu trabalho no ramo do comércio, né? E normalmente quando a gente faz reajuste de preço para mais, acaba caindo um pouco o movimento, né? Os clientes acabam indo no concorrente, né? Para procurar o produto um pouco mais barato. Claro que às vezes acaba encontrando algo que não tem muita qualidade e tudo mais. Só que na minha visão, eu ganho menos, um pouco menos, só que eu acabo vendendo mais, então ganho no giro, né? No giro acabo ganhando um pouco mais. Mas enfim, a gente sabe que o kartismo não é um esporte barato, né? Não é qualquer um que pratica, né? Então tem altos custos de manutenção, de investimento e tal. Eu como estou no ramo do comércio, então eu entendo um pouco, né? Eu sei que tem despesa, tem aluguel, tem funcionário, IPTU, todas essas despesas, né? Então eu até entendo. Não é um esporte barato, definitivamente. Só que também a gente tem que ter uma visão empresarial, né? Então, se você aumenta muito o preço e aí o estabelecimento começa a ficar bem vazio, assim, o movimento despenca demais, é porque não tá, não tá condizendo com a situação econômica atual do país em geral, né? Da população em geral, né? Porque, querendo ou não, a maior parte do público do cartódromo, dos cartódromos em geral, não são pessoas multimilionárias, né? A maior parte são pessoas comuns, né? Que tem uma renda não tão alta, né? Tipo, não sei dizer, mas exatamente, mas não é uma renda assim tão alta quanto a minoria, né? Do público que tem uma renda maior. Então, colocando valores um pouco mais acessíveis, a gente consegue movimentar mais o cartódromo e, e a gente consegue ganhar no giro, né? Tipo, se vem 10 pessoas por bateria, em média, você não vai ganhar tanto, mesmo com preço um pouco mais alto, do que se vier uma bateria cheia, né? Ganhando um pouco menos. Você vai acabar tendo um retorno maior, né? Bom, isso daqui é uma sugestão que eu tô dando, né? Não é, não é não é algo que realmente vá acontecer, mas quem sabe, né? Vale a pena fazer testes, né? Então, fica aí minha opinião, né? Minha sugestão. E quem sabe acontece algum ajuste, né? Que favoreça também os, como eu posso dizer, os pilotos que vão mais, né? Tipo, por exemplo, tem gente que vai uma vez na vida, outra na morte, no
cartódromo, né? Tem gente que tá lá toda semana. Então às vezes o cliente, quando ele sente que ele tem um benefício, né? Principalmente o que comparece sempre, ele sente uma parceria, né? Uma reciprocidade, né? Em relação ao cartódromo. Acredito eu que no cartódromo do Granja Viana, quando você corre 10 baterias, o cartódromo te dá a 11ª de presente, né? Acredito eu que no Speedland isso já foi realidade uns tempos atrás, uns anos atrás. Só que por algum motivo esse benefício foi removido, né? Então o que acontece? O cliente que é mais comparece mais, né? Que vai mais vezes, né? Ou eu, por exemplo, às vezes ia 2 vezes por semana, 3, mas eu conheço pessoas do grupo que estavam quase todo dia lá correndo, né? Então perderam um pouco do ânimo, né? Por conta do reajuste, né? Mas é isso. Acho que agora só o tempo que vai fazer as coisas mudarem, né? Bom, nessa corrida aí nós corremos em quatro pilotos, né? Eu, Lorenzo e mais 2 irmãos, acredito eu, né? Porque eles têm o mesmo sobrenome. A gente correu uma bateria indoor por conta da pista molhada, né? Por conta da chuva. E a gente tentou praticar um pouco da parte interna do traçado, que tem uma dificuldade mais alta, né? Por conta de não ter a reta. Então tem bastante curvas, né? Claro que o Lorenzo ele tem uma técnica que ele consegue fazer um tempo melhor que o meu. E mesmo eu tentando, acredito eu até que um kart um pouco melhor, às vezes a gente acaba pegando um kart um pouquinho melhor que o outro, né? Existe essa possibilidade, né? E acaba fazendo alguns milésimos a mais, né? Então, durante a corrida ele chegou a se distanciar bem de mim, assim, acredito que uns 10 segundos, mais ou menos, né? E mesmo eu tentando ajustar bem as curvas, né, bem no limite, não estava conseguindo alcançar ele, né? Mas foi uma bateria legal. O nosso amigo Luiz Paiva estava junto com a gente, mas não pôde participar dessa bateria com a gente por causa que ia faltar um pouco assim do que ele poderia pagar para correr com a gente. Mas teria sido muito mais divertido se ele tivesse corrido com a gente, nós 3, né? Porque faz diferença, né? Você correr em 2 e correr em 3, né? O terceiro piloto tem uma mudança assim, né? Na harmonia da corrida, né?
aumenta um pouco a competitividade, né? Bom, a gente torce aqui como pilotos, né? Como grupo, que o cartódromo tome uma providência, né, para mudar essa situação que existe hoje, né, na situação, né, atual. E a gente espera essa mudança aí o mais breve possível para que essa situação, de modo geral, triste, né, seja mudada, seja alterada, né, para melhor. Para um local onde costumava ter muita gente, sempre cheio, volte a ser cheio, né, novamente. E eu acredito que essa sugestão aí dos pilotos mais recorrentes, mais regulares, né, que costumam frequentar mais o cartódromo, mais vezes do que a maioria dos outros pilotos, tenham algum tipo de benefício, algum cadastro mais, mais, como posso falar, diferenciado, né? Que consiga, um cadastro que consiga reconhecer quem frequenta com mais, uma quantidade maior de vezes, né? O cartódromo. Mas enfim, no fim das contas, quem decide são os diretores proprietários do estabelecimento, né? Nós somos apenas meros, como eu posso dizer, somos meros clientes, né? Então, a decisão final não é nossa. Quem manda são os responsáveis, né, pelo estabelecimento. Mas seria legal para nós, clientes, se o valor caísse, ou então pelo menos tivesse algum benefício, né, para quem frequenta o espaço com mais regularidade, né. É isso aí, pessoal, vamos que vamos pra cima. E quem não pode correr muitas vezes, vamos trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e poder praticar mais esse esporte aí que a gente tanto gosta, que a gente tanto se sente bem, né, quando pratica, né? E vamos pra cima. Tamo junto, fique aí com o fim do vídeo. Ó, o Lorenzinho aí acabou de pegar no pneu. Essa curva que ele pegou aí, eu tava sentindo que o pneu tava um pouco mais saltado. E ele acabou, como ele faz a curva bem próximo, né? Acaba tendo um risco maior de bater, né? Eu fiquei esperando um pouco ele e tal, pra ver se ia ter um cabaré. Mas ele deve ter ficado chateado por ter batido e falou, vai. Ah, eu falei, então eu vou. E ele até colou em mim assim no finalzinho, mas acabou que acabou a corrida. Mas é isso aí, pessoal, tamo junto. Até a próxima. Nesse momento aí eu acho que deve ter soltado alguma mangueira de óleo. Acho que ele percebeu alguma coisa, mas nada grave. Só deu uma batidinha leve. E é isso. Outro piloto passou aí.
É isso aí. Acabou a corrida. Fiquem com os resultados que eu sempre deixo no fim do vídeo, né? E até o próximo, se Deus quiser, em breve. Logo logo vai ter um super campeonato aí brasileiro. Eu vou estar participando, eu participarei do campeonato, né? Não vou estar participando, que não é um jeito correto de falar, eu vou estar participando. Eu participarei, né? Irei participar e espero que seja um bom resultado. Vai ser o meu primeiro campeonato brasileiro que eu vou participar, né? Então, vamos ver se vai dar certo. E eu vou estar não. Eu irei gravar as corridas e publicar aqui pra ficar de recordação e pra quem quiser assistir também. Valeu. Valeu, tamo junto. Boa Até corrida. o próximo. Valeu. Boa corrida. Parou lá no cantinho lá. O kart deu ruim. O kart deu ruim? Deu ruim. Quebrou bem no final. Acho que tava vazando óleo. O rendimento do kart realmente tava meio ruim. Eu achei que ele tinha parado porque ele ficou chateado. Achei que ele tinha parado porque ele ficou chateado. Acho que não. Mas dava pra ver, pelo barulho do kart, dava pra ver que tava perdendo rendimento. É? O que aconteceu? Vazou óleo? Não, vazou ali no final, aquela hora eu peguei no pneu. Os Ah. pneus estão um pouco mais pra cá do que É, normalmente então. fica. Eu senti isso também. Só que Vamos ver quem fez o melhor tempo. Bate aqui. Você já tinha percebido? Vamos ver quem fez o melhor tempo. Quem fez o melhor tempo? Eu ou ele? 36, 15, 36 11, alguma coisa assim. Nossa, Você fez eu fiz 36.